O outro tipo de força, né, de coesão que existe nas moléculas são as forças de polaridade. Aí, no caso, são para as moléculas apolares. E, na verdade, elas são produzidas quando? Quando a molécula apresenta um elemento que possui uma eletronegatividade acentuada, que acaba por gerar uma concentração eletrônica aqui polarizando, né, essa parte da molécula com uma carga negativa e atraindo, dessa forma, outras moléculas com carga positiva. Aqui, por exemplo, está a molécula de metanol. Um fator que é muito interessante nas moléculas polares é que a geometria dessas moléculas faz total diferença, né, interfere muito na força de polaridade dessas moléculas. Então, aqui nós temos uma molécula que é linear, né, e o fato, elas são até próximas, né, se a gente comparar a estrutura, né, a distribuição dos átomos, porém, o fato de ter uma ramificação ou duas ramificações muda totalmente a configuração de força da molécula. E, por fim, a força de hidrogênio, né, da ligação de hidrogênio, que é um caso particular, né, quando, na verdade, a gente tem a força como resultado do átomo de hidrogênio, que fica polarizado positivamente e sofre atração dos átomos que têm um caráter eletronegativo. Geralmente, na maior parte dos casos, é o próprio átomo de oxigênio. Essas forças de coesão, elas deram condição para um cientista dinamarquês chamado Hansen, né, determinar um parâmetro de solubilidade delta em função das forças de dispersão, de polaridade e das ligações de hidrogênio. Esse é o modelo, né, que foi desenvolvido por Hansen. E dentro do conceito de solubilidade, né, como parâmetro de solubilidade, a gente tem que a diferença do parâmetro de solubilidade do solvente em relação ao polímero, quanto menor, melhor. Quanto menor for essa diferença, melhor. Então, a gente tem é possível, né, de determinar o parâmetro de solubilidade dos solventes, e comparando com os parâmetros de solubilidade do polímero da resina, a gente tem uma ideia se eles são compatíveis ou não, se podem ou não, um solvente pode ou não solubilizar um polímero. No caso do polímero, a gente não tem uma condição de determinar qual é esse parâmetro de solubilidade de uma forma teórica, com dados de propriedades do próprio polímero. É necessário fazer experimentalmente. E essa determinação acaba gerando para a gente um conceito de volume de solubilidade, que é uma disposição no espaço tridimensional, né, onde a gente tem uma forma esférica que mostra o raio de solubilidade da resina, ou do polímero. Então, o que a gente tira desse conceito é que dentro dessa esfera aqui, se eu conseguir posicionar o parâmetro de solubilidade do solvente, significa que esse solvente ele é compatível com o polímero e eu vou ter a solubilização. Um outro critério de escolha de solvente pode ser a taxa de diluição, né? O que é esse conceito da taxa de diluição? É uma relação entre o volume de diluente e o volume do próprio solvente que está sendo utilizado, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns solventes, a metil-etilcetona, o etilglicol, o acetato de etilglicol, e aqui mostra essa relação, né? Então, aqui eu posso tirar essa informação de que a metil-etilcetona, né, ela tolera cerca de 4 vezes, né, o diluente tolueno, 4 vezes o volume dela. Esse é um outro parâmetro que pode ser utilizado na hora de escolher um solvente. Um outro critério é a taxa de evaporação. O importante daqui é que mostra qual é o comportamento de evaporação do solvente. E ele é determinado
de uma forma que compara-se, né, a evaporação do acetato de butila, que é adotado como uma referência. Então, 90% do acetato de butila que foi evaporado em relação ao solvente que eu estou escolhendo. E isso mostra para a gente qual é o comportamento de evaporação. Aqui mostra um evaporômetro, que é um equipamento, né, para fazer de uma forma experimental a determinação da taxa de evaporação. Então, tem um papel de filtro aqui, onde é aplicado o solvente, e possui uma balança, e em condições controladas, a gente acaba levantando aquela curva de evaporação. E uma outra forma é fazer por simulação. Aqui nós temos um software que faz a simulação, considerando os valores da força de coesão, de dispersão, polaridade e das ligações de hidrogênio, podendo chegar no raio da resina, né, e do solvente, e da taxa de evaporação, de uma forma simulada. Um outro critério de escolha para solventes é o poder acoplador. Então, aqui nós temos uma característica da molécula, né, do solvente oxigenado, que ele é uma molécula bifuncional. Tem a função álcool, a função éter e a cadeia de carbono e hidrogênio. Isso já mostra para a gente, né, que essa cadeia, ela tem, esse lado da cadeia tem um aspecto apolar, enquanto esse outro lado da cadeia passa a assumir um comportamento polar. E isso é fundamental em sistemas, né, hidrossolúveis, onde a gente tem por exemplo, algum diluente que ele não se solubiliza no meio. O solvente oxigenado faz justamente esse papel, né, de acoplar essa molécula e promover a solubilidade dele no meio. Um outro critério de escolha é a coalescência. A coalescência ela é um processo já um pouco mais complexo, né, geralmente nos sistemas que são base em emulsão. E aqui tem um esquema melhor que mostra, né, as fases que envolvem um sistema, né, o processo de coalescência. Então, a gente tem as partículas, né, dos poliméricas dispersas na fase, separadas pela água e os constituintes da própria dispersão. E aí a gente começa um processo de evaporação, onde a distância entre as partículas vão diminuindo, porque vão saindo, né, os voláteis, a própria água, e até o momento em que fica uma distância cada vez mais próxima, forma um capilar. Geralmente, entre esses capilares, a gente tem água, que tem uma elevada tensão superficial, e pode ter atuação aí até de um agente coalescente nesse ponto, para promover a redução da tensão superficial e que ocorra o fenômeno da coalescência, as duas partículas se unam, se juntem.